aumentar o tempo, né? Hoje já estava acho que aqui, né? Espero, né? Neste inverno fez frio. É mesmo, legal, acordo cedo. Foi inverno mesmo. Esses dias diz que chegou a 6 graus, né? A minha garganta ficou toda inflamada. Sai da cama quente, frio. Graças a Deus não deu gripe, não. Nossa, eu tive tanta gripe esse ano. Eu tomando vacina. É uma luta, né? Peguei umas 3 vezes, acho. Cada um não vírus. Não, eu não fui igual aquela gripe assim, forte, mas o corpo febre, Gripe é só 2 vírus, né? dor de cabeça, febre, mas não chegou assim de peito forte. Eu tive 2 bem fortes, né? Você começar a mais. Agora, se eu andar com uma blusinha bem fininha assim, só sereno, eu prefiro respirar. Não dá muito baixo. Deu certo? Tem que ter um cuidado. Hoje eu não sei o que aconteceu, mas tudo bem, vai dar para gravar. A câmera não está pegando aquela lá, mas está pegando essa aqui. De noite. Vai ficar um pouquinho diferente, eu acho, mas tá bom. Dá para gravar. Dá para passar. Então, irmãos. Oi? Tudo bem? Tudo bem? Gabriel, firme? Ana? Tá? Oi? Pronto. Irmão Santo. Então, queridos irmãos, nós vamos continuando, né? Então, nós temos sido tocados, né, irmãos, pela palavra de Deus, e por essa palavra que faz esse projeto, né, que alcança o coração do ser humano. E então há um ato de construção de vida da parte de Deus. E esse ato de construir, ele pela revelação que a gente tem aqui na Bíblia, a gente vai percebendo que ele vai trabalhando em manifestações para fora dele, né? Então, tudo aquilo que Deus vai realizar para fora de Deus, para fora dele, né? Assim como construir o universo e como construir vidas. Então são atos que saem dele, mas são menos que ele, né? São limitações, né? São limitações que o próprio Deus, ao criar, ele gera esses estados limitados das coisas. E as limitações de tudo provavelmente pode parecer, numa falta de entendimento das pessoas, que limitações possam ser ruins, né? Possam ser situações que impedem determinados fenômenos que foram criados de desenvolver. Mas as limitações em que Deus cria todas as coisas são dádivas, né? São dádivas dos atos de Deus nesses atos de criar. Às vezes as pessoas falam assim: nós somos limitados, como se estivesse depreciando, né? Mas o ato de Deus nos criar assim limitados talvez seja visto de forma ruim,
Porque a maneira do ser humano ver as coisas está afetada. Está afetada por algo que nos destituiu da grandeza de ver as coisas de uma maneira correta. Então a forma como nós vamos ver as coisas, naturalmente, é uma forma equivocada, uma forma errada. Uma das conclusões erradas está aí, né, de nós olharmos para as limitações das coisas como algo ruim. Olharmos para a nossa limitação como algo ruim. E a limitação, no entanto, é algo bom. Porque a limitação das coisas mostra que tudo precisa de algo. Precisa de um outro algo que encontre com a limitação dessa pessoa ou dessa coisa. Tudo é feito de uma maneira propositalmente pensada por Deus, que integra todas as coisas. Existe uma palavra na Bíblia que diz que todas as coisas foram feitas por Ele, né? Então tudo que há, na sua forma como foram feitas, elas têm um propósito na sua construção. Foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. Então todas essas coisas, nas limitações que elas existem, na maneira certa de serem vistas, elas vão contribuir para a gente se aproximar mais daquilo que Deus tem para todas as coisas. Se a gente trabalhar a nossa vida da maneira como Deus quer que a gente trabalhe. Senão, nós vamos ficar perdidos nesse labirinto aí. Para nós vai ser um labirinto. Sem a direção exata, a humanidade e tudo mais vai parecer algo muito estranho, muito disperso, nas limitações de tudo, muito avesso, nada se encaixa, não há uma ideia de uno, uma ideia de um que cuida de tudo, não há nada. Cada dia mais a visão errada do ser humano em observar tudo que há por causa do pecado que destruiu a gente, degenerou, perverteu, né? Então deu a gente uma visão totalmente errada, equivocada. Então a gente não consegue ver. Então é extremamente relevante a palavra de Deus, porque ela de fato alcança a gente no estado de morte, né, de uma morte que não consegue nem pensar direito quem é Deus. Não dá. O estado humano na sua morte, os irmãos sabem, a palavra de Deus diz que nós estamos mortos. A humanidade está morta, não tem ninguém que está vivo. Né? Não há um vivo, nenhum sequer. Então a condição nesse estado que o ser humano se encontra, nas suas avaliações de todas as coisas, é uma geração de valores que não correspondem com a verdade. Entende? A humanidade fica assim: oi Pedro, oi Esther. Fica muito hábil, muito fácil para a humanidade gerar desculpas, gerar justificativas para o seu próprio estado de equívoco, o estado de erro que ele se encontra, o estado da sua própria interpretação de vida, da sua própria maneira de olhar as coisas e dar um parecer. E as pessoas justificam isso e vão caminhando dentro dessa visão, né? Então, a capacidade que a humanidade tem de gerar, né, as suas explicações e os seus ideais de valores, ele vai gerando todo tipo de anomalia. Aí vão surgindo aquelas coisas de ter mais valor do que tem, e outras coisas têm menos valor do que tem. Então fica realmente aí uma situação confusa, complicada,
E então isso vai gerar uma série de desencontros, onde esse ser humano deveria estar e continuar sua vida e dar dignidade à sua existência, continuação digna. É Pedro? Né? Continuação digna, continuação santa, uma continuação bendita, algo que seja com significado mesmo, né? Então daí vão surgindo outras construções artificiais que o ser humano vai fazendo. Essas construções artificiais, gente, essas coisas que não são e que a gente insiste em fazer, né, e dá valor a isso, dá dimensão de valor a isso, a Bíblia chama isso de uma idolatria. É uma idolatria, é você criar uma divindade, um sagrado naquilo que não tem, não é, um Deus naquilo que não é, né? Então, quando nós vamos gerando como seres humanos divindades em várias coisas, é no trabalho, né? É nas relações pessoais, é nos valores de coisas, né? E chega a tal ponto que até hoje a sociologia anda dizendo que há uma coisificação humana, né? Vocês talvez algum dia possam ouvir esse tipo de terminologia, embora as nossas programações de TV e de mídia, não só a TV, mas toda a mídia, ela seja bastante acanhada, bastante fraca, para procurar dar uma dimensão de reflexão maior. O que mais se vê hoje é novela, né? É arrastar cada vez mais o ser humano para baixo. São programas de comédia do mais baixo nível, erotizados e absurdos, né? Enfim, e além disso, quando você vê o que eles chamam de realidade, a gente vê a morte de gentes ao vivo pela TV e o pessoal se espanta com aquilo e acha que está sendo atualizado. Quando vê gente sendo esmagada, gente sendo morta, assassinada, levando tiro na cabeça, criança matando, gente sendo esmagada por árvore, e aí eles falam, que maravilha, estamos cientes de tudo que está acontecendo, né, irmãos? Então, realmente as divindades vão tomando formas bizarras e conduzindo as mentalidades humanas assim para os mais estranhos modos. Aí surge todo tipo de religiosidade, irmãos. Todo tipo. A gente vê assim o surgimento de religiões das mais bizarras, aquelas fabricadas pelo coração humano, aquelas misturadas com a Bíblia. Vão surgindo as nomenclaturas chamadas evangélicos, os evangélicos. Essa gritaria evangélica de hoje em dia, irmãos, de todo tipo, né? Porque tem as manifestações evangélicas através das marchas para Jesus. Quantas marchas para Jesus foram feitas no tempo de Jesus? Nenhuma. Então, essas coisas assim bizarras que vão aparecendo, líderes, igrejas de todo tipo, a autoridade da palavra de Deus foi transferida para as igrejas. Então é o surgimento das teologias de igrejas, né? Onde aquele temor de Cristo, temor do Senhor, ele se perdeu. Não existe mais. Existe alguém chamado Jesus pelo meio de tudo isso, né? Como a gente tem comentado aqui, pensado juntos, né, irmãos? Quando no ano 30 e pouco, 32 por aí, Jesus ele chama atenção numa palavra escatológica. Vocês se lembram de Mateus 24? Quando Jesus fala sobre o último dia, o último tempo, com o surgimento de uma imensa multiplicação de falsidade, né? Quantos falsos cristos, né? Falsos cristos, irmão, só pode ser um falso Cristo se ele for parecido com o verdadeiro Cristo, né? É um falso Cristo, está lá aparecendo um Cristo, só que é falso. Vai conduzir a algo que não é a palavra de Deus. Então, todo esse murmúrio evangélico, não evangélico, isso tudo vai se parecendo com um grande ronco de fome. Já viram o estômago quando ronca?
Não tem um barulho assim, né? Ele está roncando, mas ele está com fome. As multidões, irmãos, elas estão roncando por aí tudo, com todo tipo de vozes, dentro de igrejas. E o que vale hoje são as igrejas, o que vale hoje são os pastores, o que vale são os líderes denominacionais. Será que a gente é capaz de discernir tudo isso? Não, não somos. Se não for pela palavra de Deus que alcança a gente, nós vamos ficar imaginando um Deus que a gente cria. E é esse o grande problema humano. Ele cria rapidamente um Deus que ele acha que é. E ele não vai ouvir o que esse Deus tem a dizer. Porque ele não consegue por si mesmo ouvir esse Deus. Não é possível a gente ouvir a Deus. Ele é que alcança a gente. Então, quando o Deus nos alcança, pela sua palavra, irmãos, quando Ele alcança a nossa vida, a primeira coisa que vai cair são as divindades. Qualquer, todas. Qualquer e todas as divindades vão cair quando Deus fala. Quando Deus fala, toda a divindade cai. Por isso, aquele mandamento lá, a palavra em Êxodo 20, né, é que o Senhor afirma que não há outro Deus diante dele. Não há outro Deus diante dele. Quer dizer, não podemos imaginar um Deus. Não é possível imaginar se ele não falar conosco. Então nós estamos celebrando dia a dia, quando nós caminhamos pela palavra de Deus, esse alcance de Deus a nós, né? Esse ato que chegou até dentro do nosso hiato, né? Do nosso vazio, da nossa vaga, daquilo que não era, daquilo que a gente não conseguia, né, Pedro? Não conseguia. Então, o Senhor nos alcançou, irmãos. Outro dia, nós estávamos compartilhando aqui, né, sobre esse alcance de Deus por sua chamada. Né? Ele chama. É o ato dele que nos torna vivos. E é muito fácil a gente se acomodar numa religião. É igual um irmão, pastor, amigo meu, disse que as caixas de laranjas, as laranjas são acomodadas. Tem que balançar, elas vão se acomodando, aí vai cabendo mais. Aí as pessoas vão se acomodando. Então, aí Deus nos chama para ir, né, numa dinâmica de existir. E naquilo que a gente chama de limitação não é nada mais do que uma bênção. Uma bênção de aproximação. O limite de uma casa é onde começa a outra casa, não é, irmãos? A gente se chama então de vizinhos. Né? Então, isso tem uma função, que deveria ter uma função de aproximação de pessoas. As limitações das pessoas seriam as aproximações das pessoas, os pontos de tangência de cada um, em que um tangenciaria com o outro, para podermos compor uma dinâmica de vida. Assim é o mundo inteiro. O nosso sistema solar, o Sol, os planetas, as luas, tudo tem uma limitação. Né, Vitor? Cadê a turminha? Vem por aí. Né, irmão? Essas limitações são tão preciosas os ensinos do Senhor, né, que se nós vermos esses atos de Deus em nos gerar dessa forma, nós vamos querer aprender. Senhor, me dê sabedoria para que eu possa, na minha limitação, me conectar. E como é que a gente se conecta do jeito certo com o próximo? Como é que a gente faz isso? A gente não consegue também. Se Deus não fizer isso e nos formar numa conexão correta, nós não vamos acertar a conexão, irmãos. Não vamos acertar. A conexão certa, ela começa em Deus, que chama a gente. Em Deus, que nos chama. Né?
Então, o Deus que nos chama, os irmãos se lembram de Gênesis 3:9, quando ele fala assim: onde estás? Né? Você está sendo alcançado, né, por uma pergunta, você está sendo alcançado por um falar de Deus. O falar que alcança a nossa distância, a ausência de Deus. Então, quando nós temos a Bíblia aqui na nossa mão, a palavra dele na nossa mão, ela vai representar isso. É o Deus eterno que quer nos alcançar na nossa ausência daquilo que não temos, irmãos. Não temos. Né? Então, nós precisamos de suprir essa ausência. Uma vez uma pessoa disse assim para mim aqui num debate que estava tendo entre nós, um grupo lá até da UFSC, um grande amigo meu, que era professor lá, e ele trouxe uns colegas, uns alunos, e ele disse assim, essa coisa do cristianismo, falou para os alunos dele ali, é uma dialética. Eu disse, isso não é uma dialética. Né? A dialética é o campo da dúvida, é o campo da pergunta, é o campo daquilo que você não sabe. E Deus não está nesse campo. Esse campo é o campo humano. O campo humano é assim mesmo. Ele vai, ele não sabe, ele questiona, ele pergunta, ele quer saber, ele vai atrás. Mas o campo de Deus não é assim. É o campo da afirmação absoluta. É daquele que é daquele que fala, daquele que cumpre e que alcança qualquer ausência. E embora para nós ele esteja sendo limitado, porque ele tem que ser limitado. Deus precisa ser limitado, porque senão nós não vamos conseguir entendê-lo. Então ele se limita na nossa dimensão. Não diz a palavra que Deus se fez carne? E ele se limitou. Ele se humilhou. Diz Filipenses, irmãos, se lembram? Filipenses diz que ele se tornou em humilhação, se tornando uma pessoa. Filipenses 2. Então, esse ato de Deus é o ato da conversa direta de Deus e da perfeição de Deus na sua limitação. Em alcançar a gente para que a gente possa recebê-lo na limitação que a gente tem. E haver conexão exata. Isso é algo que a gente tem que continuar buscando. Né? Buscando. É na continuidade da nossa vida, dos nossos dias, com nossos filhos. Na limitação dos teus filhos, que cada dia, olha só, olha as crianças, estão quase andando já, irmãos. Os 3, que maravilha, olha lá. Oi, Samuel. Né? Então, eles estão todos andando, quase, né? Praticamente estão andando, assim. Então, assim, tudo isso acontece porque na limitação de cada um deles, no dia a dia da vida deles, a gente vai vendo a expressão do desenvolvimento deles. Né? Os pais que se deixam produzir junto com eles, se esvaziando e tomando a forma de criança, eles vão crescer nessa dimensão. Eles vão aproveitar esse mesmo aconchego que você faz. A tua maneira de se limitar e de se tornar humilde ao ponto de ser igual a uma criança, não é que você vai ficar menos ou você vai ser menor que você é, mas é por amor tu faz isso para alcançar o coração do teu filho, para que ele possa crescer. Né? E isso é um exercício o tempo todo, cada dia a gente vai fazer esse tipo de contato. É o contato da dimensão do pai, da mãe, do adulto, que vai até o coração do filho e fala a ele as verdades e as diretrizes, e o carinho, e o afeto, e o amor. Né? Outro dia eu achei uma frase tão bonita ali nos amigos meus do Facebook, uma amiga, né? Ela pôs uma foto lá de um casal dançando. Né? Um casal dançando. Hoje quase ninguém dança mais, como diz o Stephen Kanitz, né? O Stephen Kanitz fala que acabou as danças. Hoje o que tem não é dança. Né? Mas quando tinha dança ainda, quando as pessoas ainda dançavam, né, tinha uma foto lá, em que uma pensadora, ela disse o seguinte: a vida deveria ser como a dança. Uma dança mesmo. Né? Aquela dança, maravilhosa dança. O propósito não é de você, quando está dançando, chegar a algum lugar. Quando você vai começar a dançar com alguém,
Você não fala assim, ó, vamos até o supermercado. Ninguém fala isso na hora de dançar com alguém, né? Vamos até o shopping e vamos. Não é assim. A dança, a beleza dela é ela mesma, né? Você não quer chegar em algum lugar com a dança. Não é isso, né? A dança é um desfrutar, não é um desfrutar daquele momento, os dois, né? Isso deveria existir. Às vezes eu danço com a Nancy, às vezes a Nancy dança comigo, né? Vocês deveriam dançar com seus maridos, com a sua esposa, deveriam dançar, né? Então tem que dançar e aprender a desfrutar aquela comunhão que anda junto naquele momento precioso. Isso me fez lembrar Deus, né? Deus construiu esse imenso universo, né? E ao mesmo tempo, não se preocupe, não. Pode atender aí, qualquer coisa a gente já ora. Eu já falo para os irmãos, nunca desligue o celular aqui conosco. Aqui que é uma família. Quando vocês estão nas suas famílias, é assim também. O filho pode ligar, né? Então, enfim. E se qualquer coisa a gente já ora, né, se for o caso. Eu mesmo não desligo, não. Se o André ligar, eu já oro. A Pri, e todo mundo assim, qualquer irmão, né? Então, irmãos, Deus, Ele criou o salão de danças, que é esse universo todo. E Ele fez questão de morar com a gente. Ele quis muito morar com a gente. Ele construiu a sua habitação entre nós. E habitou conosco. Ele está dizendo assim, eu quero desfrutar com vocês passo a passo da caminhada até chegar no céu. Eu quero desfrutar, eu quero que vocês desfrutem de mim, passo a passo. Mais do que a gente ficar estudando música, é melhor a gente dançar, né, irmãos? Tudo bem que estudar música também é bom, não é que é ruim, mas vamos dançar a melodia. Mais do que estudar teologia, é a gente amar a Deus e querer andar com Ele, dançar com Ele, desfrutar da companhia dEle o tempo todo. Porque senão alguém vai chamar a gente para dançar, irmãos. Alguém, outro, vai chamar a gente para dançar e as pessoas vão dançar. Eles vão dançar com o Jornal Nacional, vão dançar com a novela das 2, das 3, das 4, das 5, das 6, das 7, das 8, das 9 e vai embora, irmãos, e dos filmes e tudo. E a pessoa vai dançar. E daqui a pouco vai estar falando a mesma linguagem, porque teve comunhão. Entende? Então, a chamada de Deus, longe de fazer a gente deixar de pensar, é para a gente ter de fato uma vida íntegra, coerente com o que deve ser a vida, né? Vivida direito. Mas é preciso que a gente saiba que não temos condições de compor nada se Deus não fizer em nós. Não adianta, a gente não tem nada antes, né? Se Deus não fizer em nós. Tem gente que quando você vai conversar assim, de Deus, ele fala, Deus, já sei isso aí. Não sabe. O que ele sabe é uma ideia que ele tem, que foi gerado pela cabeça dele, que provavelmente trouxe todos os componentes de expectativa dele para gerar aquela ideia de Deus que não é. Que não é. Às vezes as pessoas falam, você acredita em Deus? Acredita. Não acredita, irmãos. Ele acredita em algo que ele chama de Deus. Porque se o Deus mesmo, verdadeiro e vivo, não falar ao ser humano, ele não vai saber. A primeira coisa que o ser humano precisa saber, quando ele ouve Êxodo 20, ou Gênesis 3:9, a primeira coisa que ele precisa saber é que jamais ele poderia ter chegado a esse Deus, se esse Deus não tivesse chegado a ele. Jamais. Não é possível. Não dá. E isso não é demérito algum, essa é a realidade. Então nós não temos nada a priori que possamos compor para aumentar o que Deus é. Não é possível. Ou Ele compõe em nós aquilo que Ele é, ou a gente não vai saber nada. A maioria das pessoas tem tido grande dificuldade nesse ponto. Até mesmo os cristãos. Mais o Pedro, mais o Samuel, mais a Manuela, mais o Gabriel, mais a Esther, mais o Felipe. Essa turminha aí, o Manuel está ali. Essa turminha aí está vindo, irmãos, com uma grande possibilidade.
de começar a ver nas suas casas, nos seus pais, essa grandeza. Que nós também, no meio do nosso meio, esse entendimento de que nós precisamos o tempo todo desse Deus, né? Desse Deus único e vivo. Aí. Por isso que 1 João, lá também, 1 João tem um capítulo aí, lá no final, perto de Apocalipse, né? Então, cabe ao coração humano aguardar, o coração do cristão, aguardar em Deus, na palavra de Deus. 1 João. Olha só, 1 João 1:2, né? 1 João 1:2. O que diz aí? Dá para entender que ele está dizendo, a vida, né, se manifestou a nós, a vida se manifestou, nós a vimos. Então a vida aí, em maiúscula, é Deus. Né? O Deus se manifestou, então nós vimos. E dessa vida testemunhamos. E anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. E a nós foi manifestado ou revelado. É algo que Ele faz a gente saber. Né? Então, Deus está querendo muito nos alcançar, irmãos, para que a gente não caia nessa armadilha aí, de ficar imaginando algo sobre Deus. Ele precisa estar gerando em nós tudo que Ele é. Quando as pessoas, por exemplo, Isaías, né? Lembra de Isaías no capítulo 6? Né? Então a gente tem uma experiência de Isaías. Isaías no capítulo 6 de Isaías. Esse homem Isaías, algumas vezes nós temos falado desse momento aqui entre nós, né? Que ele, ali no meio do povo hebreu, ele também, um hebreu, andando lá, sempre no meio do palácio, no meio dos cultos. De repente, no capítulo 6, ele fala, aqui o texto, de que ele estava andando lá no palácio e de repente ele viu o Senhor. O Senhor se manifestou a ele. Né? O Senhor se manifestou, a vida se manifestou e ele viu ali diante dele o Senhor. E a expectativa de Isaías, a partir do versículo 5, é que ele falou, bom, agora eu vou morrer. Né? Eu não tenho... Toda a vida dele, toda a ideia que ele possuía sobre Deus não correspondia sobre aquilo que ele estava diante. Não tinha como. Né? Isaías passou por isso, Abraão passou por isso, né? Paulo passou por isso, João também passou por essas coisas assim. Né? Então, amados, fora disso, é uma geração de idolatria, assim, a geração de outra centralidade, né? De uma outra centralidade fora do próprio Deus, que você vai ver, vai imaginar, vai ouvir. Então não poderia ser assim com ninguém, nenhum cristão, nenhum pastor, nenhuma pessoa que afirma ter sido alcançada por esse Deus, ele deveria jamais permitir que a sua própria imaginação guiasse ele, a sua teologia guiasse ele, né? A não ser esse mesmo Deus, essa palavra de Deus. Porque é grave. O Salmo 115, ele afirma, esses argumentos da palavra, irmãos, a gente precisa guardar, porque às vezes as pessoas não entendem isso tudo aqui e não se importam. E até hoje em dia, como a gente falou, esse ronco todo de fome, de famintos cristãos, gerando toda essa fome aí, o pessoal acha normal. Né? Qualquer uma teologia está bom. E aqui no Salmo 115, ele diz assim, o perigo da gente estar aceitando qualquer coisa. Então, não a nós, Senhor, não a nós. Estão vendo aí?
não a nós. Nenhuma glória a nós, mas somente ao teu nome. Né? Isso aqui as pessoas, os cristãos já leram tanto que eles não entendem. Né? É como disse uma pessoa, as coisas ficam tão lugar comum, o lugar comum fica tão comum que ele já não vê valor naquilo. É como uma música batida de verão, ou de inverno, ou sei lá, música de estação. Né? É uma coisa. Tem um corinho até, fizeram corinho, até, o pessoal canta, mas não entende. Então, a diferença entre nós e o eterno, qualquer mudança nisso vai fazer gerar um tipo de idolatria, em que você vai se tornar parecido com aquilo. Hoje a quantidade de crentes idólatras que tem é imensa. Né, irmãos? Crentes feiticeiros, crentes que adoram pastores, adoram líderes, adoram igrejas, denominações. As pessoas, eles simplesmente, se tiver que escolher entre a palavra de Deus e a denominação que ele está, ele escolhe a denominação que ele está. Ele não escolhe a palavra de Deus, ele não escolhe, ele não sai, ele não toma partido da palavra de Deus mesmo. Irmãos, a coisa é extremamente grave. A quantidade de cristãos idólatras. Né? Se o próprio Deus chamou pessoas, quem imaginaria que a palavra chamar ia ganhar CGC, inscrição, seria instituição, as pessoas iam ficar lá dentro daquilo? Isso é uma coisa assim insana. Quem iria imaginar? Quando que nos dias, a não ser Jesus, por isso que ele falou o que falou, por isso a palavra fala o que fala, né? Aí no ano 32, por aí, Jesus falou tudo isso, sobre a escatologia, da quantidade de erros que iam penetrar no meio da massa, no meio do pão, no meio dos chamados. No meio dos chamados ia ter fermento, né? Fermentos, aquilo que poderia fazer com que a massa fosse trabalhada e mudada as suas características. Isso era assim que ia acontecer. Aí depois, passados 70 anos, Jesus falou assim, bom, antes de eu voltar em glória, eu vou ter que vir de novo. Aí ele veio de novo. Antes da volta dele prometida, ele veio lá na ilha de Patmos para falar com João. E foi onde ele teve que dizer de novo que as igrejas estavam afastadas já. Todas as igrejas, 7 igrejas afastadas. Então, a gente lendo Apocalipse 2 e Apocalipse 3, nós vamos ver o chamado, outra vez. Jesus dizendo assim, eu amo vocês, e eu só quero que vocês se arrependam, né? Que vocês pensem naquilo que eu estou falando e se voltem para mim. Não adiantou nada, ou só adiantou um pouco, né? Só um pouco. Mas isso também depende totalmente do Senhor, né, irmãos? 1 João, lá onde a gente estava, 1 João lá perto do Apocalipse, 1 João 2 agora. Vamos ver, 1 João 2, 18. Olha só, 1 João 2, 18. Nós precisamos muito olhar, cada um de nós, irmãos queridos, todo o tempo com o olhar de Deus, todo o tempo. Querer muito. A gente precisa muito falar, Senhor, me ajude a ver com a tua ótica. Pensa em mim, como diz um servo de Deus uma vez orando, ele diz assim, pensa em mim os teus pensamentos, Senhor. Pensa em mim os teus pensamentos. Eu não quero pensar os meus pensamentos, mas que o Senhor pense em mim os pensamentos dele. Então, em 1 João 2,18 diz assim, filhinhos, né? Filhinhos, que termo carinhoso, afetuoso. Filhinhos, nós chegamos na hora, qual é a hora? Última, né? Derradeira, último tempo. Como é que é a versão dos irmãos aí? Última hora. Última hora. Chegamos na última hora. A última hora, como a gente tem visto, é esse tempo todo que está acontecendo aqui até a vinda do Senhor. É a última hora. A palavra de Deus diz
Quando chegar a plenitude dos tempos, o Senhor voltará. Né? Mas ele diz assim: como vocês ouviram, o anticristo está aí. E muitos anticristos, na verdade, já surgiram. Eles surgiram. E então sabemos que por causa disso é a última hora, conforme Jesus já havia falado. Né? Então, uma das características que vai marcar esse tempo de Jesus até a vinda dele de novo é uma quantidade imensa de manifestações daquilo que não é Cristo. Às vezes as pessoas dizem assim: poxa, parece que o mundo está debaixo de uma conspiração. Uma teoria da conspiração deve ter por aí alguma coisa. E é isso mesmo, existe algo muito ruim, né, muito mal que tem feito a consciência da humanidade, primeiro está morta, que é o pecado. E depois os cristãos, eles foram atacados, os cristãos foram envolvidos, foi misturado no meio dos cristãos esse fermento, esse joio, que outro dia a gente falou aqui também. Essa é a realidade, e se a gente não deixar a ótica de Deus narrar para nós o que é, nós vamos aceitar a coisa na boa, irmãos. Aceitar tudo isso normal, como se fosse tudo bem. Porque cada um que tem uma teologia, ele vai adequar a teologia dele ao grupo que ele pertence e vai adequar a teologia dele aos grupos próximos. Então, usando a limitação de modo errado. Porque a limitação devia unir a gente em Cristo, somente na palavra de Cristo. E não nas cores teológicas diversas que cada um tem meio ajeitado e acomodado para dar certo. Né? Então, às vezes fico pensando: puxa, por que o pessoal não tem amor à palavra de Cristo? Por que não tem amor? Porque os cristãos não ajoelham, não clamam, não dizem: Senhor, nós queremos seguir a tua palavra. Seguir, né? Seguindo a verdade em amor. Lembra outro dia a gente pensou isso? Efésios fala: seguindo é um caminhar, né? A verdade em amor, como a gente tem, pela misericórdia e graça de Deus, nós estamos querendo fazer, estamos fazendo, né? Estamos indo nessa jornada. Como disse um amigo meu também, tem muita gente perdendo a perspectiva da floresta por causa de cada árvore. Né? Ele fica atento à sua própria realidade ali, naquele local, e perde tudo aquilo que o Senhor está dizendo em sua palavra. E não aceita, né, aquilo que está vindo da parte de Deus como o todo de Deus. Tem uma palavra de Jesus em Mateus 14, que a gente precisa juntos acompanhar como família do Senhor. Vai, Pedro, você vai tocar. Pedro. Maravilha, Pedro. Pois é, queridos, nossas crianças. Estava falando com o André essa semana, assim. Essa semana, sabe, André? Nós estamos seguindo a verdade em amor. E tem as crianças que estão vindo, os adolescentes, os jovens, e eles vão ter uma possibilidade de estar recebendo a palavra do Senhor de uma maneira diferente da que eu recebi. Assim, nós, maioria aqui, a gente foi envolvido, né, denominacionalmente. Então, 29 anos servi denominacionalmente, mas por 16 anos últimos para cá, a gente começou a ser tocado de novo pela palavra do Senhor. Mas as crianças, elas estão vindo com uma possibilidade de estar crescendo. Às vezes eu vejo as perguntas que o Lipe faz, assim, são perguntas mais diretas, a um crescimento, a um andamento mais dentro daquele feixe, daquele caule, daquilo que vai indo, vai seguindo dentro da palavra de Deus, sem muita pergunta que não tem nada a ver, que faz só, às vezes, as pessoas pararem pelo caminho e que aquilo não tem significado, é uma perda de tempo, mas que acumulou na minha cabeça, acumulou na cabeça da Nancy, acumulou na cabeça de muitos de nós. A gente foi envolvido por muita coisa que não é. Então, claro, como Pedro, como Paulo mesmo, quando ele se entregou a Cristo, ele era fariseu,
Ele disse, eu fui hebreu de hebreus, fariseu de fariseus. Quanto à lei, eu fui extremamente zeloso e não tinha ninguém mais zeloso que eu. Né? Mas eu era doutor, aprendeu aos pés de um exímio doutor da lei. E disse, quando eu conheci Jesus, tudo aquilo era um esterco, perto de quem é Cristo. Né? Então, tirar esse esterco todo que está na gente, usando a linguagem de Paulo, que é uma linguagem bastante forte, né? Muita gente não quer tirar. Ele quer ficar no ali. E vai indo. É uma coisa ruim, né, irmão? O aroma suave de Cristo não dá para ter outro perfume. Então, Mateus capítulo 14, os irmãos se lembram aqui no versículo 13 de um episódio. Né? Olha só, multiplicação dos pães. Né? Multiplicação dos pães. A primeira. Aquela multidão, né, que estava sem comida. E Jesus, então, lá no versículo 19, eles sentaram, pegou os 5 pães, os 2 peixes, e entregou para o pessoal comer. Né? E o pessoal comeu. Lá em Mateus 15, a gente vai encontrar a segunda multiplicação dos pães. Mateus 15, 29. Em diante. Mateus 15 diz assim, tem alguns detalhes interessantes aqui. No versículo 29 diz que Jesus partiu dali e foi para a orla do mar da Galileia. Ali subiu ao monte e ali ele se assentou. Então, e o pessoal foi a ele dizendo novamente que estavam com fome. Lá no versículo 34, Jesus pergunta quantos pães tem e mandou que o povo assentasse, pegou aqueles pães, em 36, e entregou. E multiplicou. E deu pães ali para todo mundo. Né? E no Mateus 16, no versículo 13, nesses eventos, Jesus estava lá no norte, né, no norte, assim, como se ele estivesse na Lagoa da Conceição. Numa hora ele está do lado de cá, assim, não do lado de lá, do lado de cá, né, e fala um pouco lá pro pessoal. Daqui a pouco eles atravessam o mar, aquele lago imenso, chega do outro lado num ponto. Agora, nesse momento aqui, eles já andaram, foram mais para cima, lá no Mar da Galileia, mais lá na ponta de cima, né, lá perto da entrada do Rio Vermelho, por ali. Né? Não, por ali, mais perto do Rio Vermelho. Então, Jesus, lá em Mateus 16, no versículo 13, a gente começa a ver aquela pergunta assim, quem as pessoas dizem ser o filho do homem? Né, irmãos? Quem vocês acham que Jesus é? Jesus pergunta assim, quem vocês acham que ele é? Quem vocês acham que Jesus é? Né? Mas em Mateus 16, no versículo 5, para responder essa pergunta, vai acontecer algo importante aqui. Né? Jesus está... Mateus 16, 5, olha só. Jesus foi para o outro lado do mar, atravessaram, e eles esqueceram uma coisa. O que será que eles esqueceram? Pão. Esqueceram de levar pão. Irmãos, já pensou? Já tinha acontecido a primeira multiplicação, já tinha acontecido a segunda multiplicação, e agora eles esqueceram de levar pão. Aí Jesus disse assim para eles assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Isto é, havia um murmúrio ali que eles não tinham pães. E Jesus já pega e fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Naqueles momentos, irmãos, os discípulos pensavam que Jesus estava dizendo assim, olha,
quando vocês forem comprar fermento para fazer pão, não comprem dos fariseus. Não compre o fermento chamado fariseu e nem saduceu. Não, era essa a dúvida. Né, irmãos? Aí no versículo 7 aparece aí essa dúvida. E eles estavam discutindo entre eles. Não, ele está falando isso porque a gente não trouxe pão. Então a gente vai ter que fazer e ainda tem que tomar cuidado com o fermento que a gente vai comprar. Aí uns pensavam, qual o fermento que a gente vai comprar? É dos fariseus? É dos saduceus? Ou qual? Nós estamos desse lado do mar, daqui desse lado não tem nada. Onde vendia pão era lá do outro lado, lá no Lazinho. Lazinho? Não. Ladinho. Lá no Ladinho que tem pão. Às vezes a gente chega lá e não tem mais nem pão. Vai vendendo bastante. É uma bênção, né? Mas então Jesus disse assim para eles, assim, vendo eles naquela discórdia, no versículo 8, Jesus está tentando dizer para eles assim, será que vocês não conseguem ter fé suficiente? Né? Será que vocês não conseguem perceber o que eu quero dizer para vocês, o que eu estou fazendo com vocês? É claro que quando falta alguma coisa para nós em nossa geladeira, quando falta alguma coisa para nós em nosso armário, quando falta algum dinheiro para nós na conta bancária, quando falta alguma coisa para nós assim, a tendência é a gente ficar preocupado. Né? A gente fica preocupado. Mas Jesus está tentando dizer aqui para eles que eles deveriam se lembrar. Não, será que vocês não entendem? Diz o versículo 9. Será que vocês não entendem? Olha o 9, diz assim, vocês não se lembram? Vocês não se lembram que eu cuidei de vocês 2 vezes? Eu cuidei de vocês. As coisas básicas da nossa vida, quando nós estamos andando com Jesus, irmãos, as coisas básicas da vida, o problema é que às vezes a gente é levado a ser pastoreado pelas preocupações, pelas coisas que faltam, sejam elas quais forem. Imagina algo que está sendo falta para ti. Isso aí, se tu não tiver cuidado de entender isso que Jesus está dizendo aqui, aquilo vai acabar contigo. Vai criar desavença, vai te destruir. Então, nessa andança aqui, para a gente entender quem Jesus é, porque muitas vezes seguidores de Jesus não sabem quem Ele é. Ele já tinha multiplicado pão 2 vezes para todo mundo, isto é, quando surgiu de fato, quando a situação estava numa situação difícil, Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar. Mas o problema é que a gente sai na frente, às vezes com a nossa loucura, seja ela qual for a preocupação, e a gente desanda tudo. Jesus disse, vocês não se lembram que eu cuidei de vocês agora há pouco por 2 vezes? Eu acabei de multiplicar pão para vocês. Será que vocês não têm isso na mente de vocês? Então nós temos que tomar cuidado como pessoas de Deus, porque as preocupações, as coisas que estão em nossa volta, irmãos, as coisas também tendem, não só a mídia da novela, das propagandas loucas, mas as próprias coisas que nos envolvem muito perto, como necessidades que temos, de sapato, de blusa, de guarda-chuva, de comida, de pagar o aluguel, de comprar um carro, de sei lá o que for, a necessidade real da nossa vida, o Senhor sabe, e as necessidades básicas Ele vai cuidar. Se a gente tiver um cuidado de nos deixar pastorear por Ele, Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Isso tudo Ele vai cuidar. Ele não precisa se deixar desesperar. Ele vai cuidar. Não fica desesperado. Né? E os discípulos não estavam entendendo quem era Jesus. Né? Nesse sentido, assim. Então Ele fala, essas coisas eu vou cuidar de vocês. Agora, eu quero que vocês tenham cuidado. Com uma coisa, Ele fala. Com uma coisa, eu quero que vocês se preocupem. Com algo aqui, eu quero que vocês se preocupem mesmo. Preocupem mesmo. Porque as necessidades básicas eu vou suprir para vocês até o último dia da vida de vocês. Não vai ficar um dia que vocês vão passar sem que eu cuide de vocês. Não tem um dia, seja qualquer uma situação. Mas tem uma coisa que vocês têm que cuidar. Isso vocês têm que cuidar. Cada um de vocês. E o que é que Ele fala que nós temos que cuidar? É para ter cuidado com o quê? No versículo 11. Isso sim, nós temos que ter cuidado. Com o quê? O fermento dos fariseus. E não era um nome, e não era uma quantidade de fermento aqui, né, irmãos?
Aí caiu a ficha deles. Aí caiu a ficha deles no versículo 12. Eles compreenderam, então, que não lhes dissera sobre fermento de pão. Né? Não era a coisa como um fermento. Mas que eles tivessem cuidado com o quê? Com a doutrina dos fariseus e saduceus. Isto é, qualquer um ensino, qualquer um tipo de doutrina que seja diferente da de Cristo. Isso nós temos que cuidar. E é exatamente esse ponto que as pessoas parecem que não se preocupam. Eles têm preocupação com coisas, isso sim, e com a doutrina pode ser qualquer uma. Hoje está assim. Os cristãos, irmãos, eles foram na onda do Império Romano, como já falamos aqui, né? Fizeram as organizações paroquianas e depois, no ano 300 para frente, com templos, né? A gente não tem dúvida alguma na história, que a Eclesia de Cristo são os chamados de Cristo, que andam conforme a palavra dele, assim como a gente está querendo andar. Não tem dúvida alguma que nos primeiros 100 anos, 200 e até o ano 300 era assim. Agora, a partir do ano 300, seduzidos lá por Constantino, né, que não fala... Engraçado, você vai estudar a história eclesiástica hoje, na PUC, em qualquer lugar que tenha teologia, hoje no Brasil ou até no mundo, os grandes historiadores, aí você vai estudar a história eclesiástica afirmando que essa linha histórica da Igreja de Cristo, né? Como se Constantino tivesse se convertido a Cristo. Ele jamais se converteu. Constantino, a esposa dele provavelmente sim, mas ele jamais se converteu. Ele foi totalmente uma pessoa que manipulou a questão da teologia para dentro do poder político, juntou as duas coisas, comprou, seduziu, prostituiu a Igreja de Cristo, a Eclesia do Senhor, que aceitou as benesses do Estado, né, para poder ter templos, porque na ideia do Constantino, se os deuses romanos tinham templo, por que o Cristo dos cristãos não ia ter um templo? Então, favoreceu os templos. Aí chegou na Reforma, no ano 1600 por aí, a Reforma, aquele período ali, né, o pessoal voltou um pouco para a palavra, mas não voltou muito. Está nessa confusão hoje em dia, essa multidão de teologias erradas, e hoje já se fala no meio evangélico que precisa de uma reforma. Uma nova reforma. Não se precisa de nova reforma. É preciso que as pessoas se acheguem a Cristo. Né, irmãos? Então Jesus está dizendo aqui o perigo dessas teologias erradas. Né? Então, o que realmente altera a vida de uma pessoa? O que faz gerar uma idolatria? O que faz gerar uma ausência de novo de Deus? É se a pessoa permitir um ensino que não é verdadeiro, uma palavra que não é verdadeira, entrar no coração da pessoa, no modo de vida dele. Qualquer tipo de ensino que não seja o de Cristo. Qualquer tipo de direção que não seja de Cristo. Né, irmãos? Miqueias, lá um pouquinho para trás aqui, Miqueias, a gente leu outro dia aqui Miqueias, pertinho de Mateus, é só um pouco para trás, né? Não é muito para trás não, só umas 30 páginas, acho. Miqueias capítulo 1, a gente estava vendo outro dia sobre isso. Miqueias 1, Deus trabalhando essa visão aí que a gente está vendo, né? Trabalhando essa ideia de que as pessoas cuidassem da sua integridade como pessoas, para andar de maneira correta, de maneira certa, digna de Deus. O povo de Israel, o povo hebreu, ele deixou Deus de lado. E aqui Miqueias capítulo 1, versículo 5, ele diz que toda a devastação que estava acontecendo em Israel, toda a devastação que aquele povo estava sofrendo e que ia sofrer mais ainda,
por causa do próprio Deus que ia exercer o seu juízo sobre todo aquele erro. Tudo isso que estava acontecendo, no versículo 5, Miqueias é perto de Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Aí você vai voltando de Malaquias para trás, vai encontrando Zacarias, vai encontrando Sofonias, Abacuque, aí Miqueias. Fica pertinho de Malaquias. Miqueias 1, 5. Olha só, tudo isso ocorre por causa da transgressão. Quer dizer, a pessoa transgrediu, saiu fora da verdade, da transgressão de Jacó e os pecados da casa de Israel. E ele diz, qual é o pecado da casa de Jacó e da casa de Israel? Qual é o pecado de Jacó, que era no norte, o reino do norte? Qual foi o pecado deles? Será que não foi Samaria? Samaria, Judá. Né? Então o pecado do reino do norte era a sua capital, Samaria. Isto é, eles idolatraram eles mesmos. Eles estavam idolatrando eles. É um negócio louco. Esse é o maior refinamento de idolatria que tem. É quando você adora você mesmo. Ninguém pode alcançar você mesmo, porque você se tornou um Deus. Um negócio insano, né, irmão? Agora, qual é o altar idólatra de Judá? Qual é? Jerusalém. Então, Samaria teve um Deus que era Samaria. E Jerusalém teve um Deus que era Jerusalém. Os judeus, lá no sul, eles adoravam Jerusalém. Jerusalém era o máximo para eles. Né? Então ali era a cidade santa, ali era o máximo. E aí está o pecado de Jerusalém. Eles estavam adorando a si mesmos, como o máximo, o Deus deles era aquilo ali. E essa é a grande acusação de Deus para com eles. Qual é o pecado dos evangélicos? Em ser evangélico, irmão. Não vai mudar. Eles vão querer e amam ser evangélicos, não querem nem saber de Cristo. Cristo é um adendo, é um anexo, é um apêndice que está ali. A Bíblia está ali junto, mas não serve para nada. Não vai estar dirigindo eles dentro daquilo que é. Se fosse dirigir mesmo, a primeira coisa que eles iam fazer é ser cristãos como deve ser cristão. É como um cristão deve ser. É aquele que anda conforme a palavra do Senhor o tempo todo dia, cada um de nós, onde a gente está. E aí a gente se encontra também, como família, nas nossas limitações, mas conectados por Cristo, para que em nós nos alegremos, nós amemos uns aos outros no Senhor, e a gente se torne bênção onde a gente for, conduzido pelo Espírito, amanhã, terça, quarta, quinta, cada um de nós entendendo que o Senhor está levando a gente. Assim, às vezes a gente nem compreende a dimensão desse tipo de avanço, ou ficar em casa, ou sair, algo que extrapola aquela mulher que foi entregar aquela pequena oferta no templo. Quando que ela ia imaginar que aquilo repercutiria no céu? E que ficou guardado para todos sempre na palavra do Senhor como exemplo. Quando ela já está lá no céu, né? Quando ela chegou no céu, ela soube que o ato dela estava cheio de amor, cheio de fé pelo Senhor. E às vezes a gente pensa assim, mas nós temos que ir na África, temos que ir lá em Marte. Daqui a pouco, irmão, o pessoal vai querer ir para Marte, pegar o Evangelho lá em Marte. Estão preparando aí, ó. Deve ter algum crente querendo ir para Marte, meio maluco, achando que vai dar certo alguma coisa por lá. Basta vir uma coisa de onda, que lá vão crentes atrás. Agora, e a palavra do Senhor que está nos indicando que nós precisamos olhar para o nosso lar, ser bênçãos para o teu filho, ser bênçãos para a tua mãe, ser bênção para o teu pai, ser bênção para o teu marido, para a tua esposa, ser bênção para o teu amigo, para o teu vizinho, para quem tu trabalha perto. Esse é o grande campo missionário que o Espírito Santo quer agir. Quantos colegas estão lá junto com o Gabriel na escola que não sabem nada de Jesus? Né, Gabriel? Eu tenho um amigo que sabe. Então tem um amigo que sabe. Isso é uma bênção. Né? Contei pra ele. Contou para ele? Amém! Contou para ele. Isso é maravilha. Né? Então é assim que é. Aí as pessoas, tá vendo? Ele foi lá e preparado no coração, foi lá e falou de Jesus para ele. Não foi? Muito bem. Maravilha. É assim que é. Deus vai preparando a gente chega lá, ó, legal.
É o seguinte, é Cristo, é legal, precisa andar com ele. Eu lembro quando estava aqui também um amiguinho aí do Lipe, aí perto, acho que era o Júnior, e eles ali jogando videogame, né? E o Júnior falava assim, ô Lipe, esse negócio de Jesus é legal, né? Jesus é legal. É o seguinte, ó, só que você tem que entregar a tua vida para ele, senão tu tá feia a coisa assim. Aí ele falou assim, como é que eu entrego a vida para Jesus? É o seguinte, ó, você tem que orar. Então vamos orar. Então é assim mesmo, e aí vai. Né? Então a pessoa vai ouvindo Jesus assim, lá na escola, lá na brincadeira, lá no jogo de futebol, ou onde você for brincar, se for sair, se for ficar na tua casa, teu irmão, teu irmãozinho, né? Precisa saber de Jesus, olha que ele está por aí, ó. Olha lá, né, Esther? Teu irmãozinho também está aqui. Então é assim que Deus vai usando nossa vida de uma maneira preciosa. Né, Pedro? É verdade. Então, irmãos. Aí, Mateus 16, perguntou Jesus. Né, irmãos? Mateus 16, lá no texto que a gente estava, Jesus perguntou assim: o que as pessoas falam que eu sou? Né? E a gente já sabe esse texto, de tanto a gente ler esse texto, que as pessoas não sabiam nada de Jesus. Estava uma verdadeira confusão. Os discípulos estavam começando a ser tocados pela palavra de Deus, e aí por causa disso, né, por causa desse toque, então aqui no versículo Mateus 16, vamos ver, Mateus 16, né? Jesus perguntou para Pedro: mas vocês que estão andando comigo, o que eu sou para vocês? Isso não é uma pergunta acadêmica, não é uma pergunta para fazer uma resposta lá, né, desse jeito. É algo real, existencial na vida de cada um. Então Pedro disse: tu és o Cristo. Quem é Jesus? É aquele que não podemos dar uma resposta, a não ser que Deus fale a nós quem Ele é. E foi isso que Jesus disse: tu és abençoado, tu foste abençoado, Simão, porque o que você está falando, quem te deu a saber foi o meu Pai que está no céu. Então essa é a realidade última, primeira e última. Não é possível alguém saber sobre Jesus se não for assim. Então nós vamos estar diante de várias situações intermediárias. Isto é, muita gente que não sabe nada vai estar perto de nós. Muita gente que imagina alguma coisa vai estar perto de nós. Mas algumas pessoas que Deus já falou ao coração dele, quem é Jesus, também vão estar perto de nós. E nós vamos poder estar conduzindo isso da forma da palavra, na forma que Ele está mexendo conosco, na nossa vida, para que haja uma continuidade de vida digna, né, irmãos? Então, outro dia a gente leu Romanos 1, né, que todo tipo de mentalidade, todo tipo de ideia que o ser humano tem a respeito de Deus, ele só produz equívoco. Um dia ele tinha um conhecimento de Deus, um dia, no passado, em Gênesis 1 e 2 ali, o ser humano tinha uma relação com Deus, mas depois do pecado, tudo que resultou está descrito em Romanos 1. Romanos 1 diz que a devastação foi tamanha que a continuidade da vida humana ela só gera aquilo que é hediondo, aquilo que é iniquidade, em termos de relação com Deus, é nula. É nula. Né? Em termos últimos da relação com o Eterno. Romanos 1. Né, irmãos? Isto é, qualquer coisa que alguém como cliente da espiritualidade quiser produzir, vai poder produzir. Certo? Entendeu isso? Qualquer coisa que alguém quiser produzir a respeito de crença, vai poder. Vai poder. Ele vai dizer: é certo isso aqui, pronto, acabou. Eu acredito nisso e deu. E vai seguir. Né? É possível produzir qualquer coisa. Né, irmãos? Então, Romanos 1 está dizendo exatamente isso. Que o ser humano se largou nesse tipo de artifício e artificialidades. Né? Uma loucura, né, irmãos? É uma loucura mesmo.
É a curiosidade saciada pela criatividade. Aí a pessoa é curiosa e a criatividade é grande, aí ou ele cria algo ou ele vai atrás de algo que ele acha que é legal. Mas aquilo que é da palavra, isso não dá para ele seguir, a não ser que Deus também fale com ele. E Deus está trabalhando nesse aspecto. E nós, que ele agiu em nós, então é essa continuidade dos filhos de Deus, né, irmãos? Acho não, é certeza que a maior revelação de Deus está em Cristo, né, irmão? Está em Cristo. Não tem outra revelação de Deus a não ser a que ele fez dele mesmo na pessoa que para isso ele designou, né? Então, em João 12, João capítulo 12, uma vez os fariseus disseram assim, os judeus, né, disseram assim: mas o que você está dizendo? Nós somos descendentes de Abraão. Né? Então, é claro que isso subiu a cabeça daquele povo e eles achavam que por ser descendentes de Abraão, isso era alguma coisa. E Jesus disse assim: se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês teriam me conhecido, a mim. Porque Abraão me viu e ele me amou. Né? E Hebreus 11 fala que esse é o caminho gerado pela palavra e a fé que surge daí, naquilo que não se vê. Então, mas os judeus achavam que por sua descendência, e tem muita gente até que diz isso: olha, eu nasci isso, eu vivo assim, meu pai, meu avô, não sei quem, é tudo assim, então eu também sou e vou. Não é possível uma descendência, uma ascendência ou qualquer coisa assim a nível humano gerar algo para Deus, é impossível. Então, em João 12, Jesus está procurando afirmar, João 12, 45. É nele, é em Cristo, que se vê a Deus. É nele, em Cristo. E esse é o escândalo mundial. É o escândalo mundial, que as pessoas acham isso um radicalismo, enfim, diversas situações. Mas Jesus está dizendo: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Ele está revelando o Deus eterno. Não tem outro que possa revelar, não tem outra divindade, não tem outra, nem a igreja em si. Né? É Cristo que é a revelação de Deus. Então, João 14, 9. Só um pouquinho para frente aqui, ó, uma página só. Jesus está dizendo assim... Bom, 8, João 14, 8, Filipe, né? Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Nós queremos ver a Deus. Então, ótimo. Jesus disse: bem, eu estou há tanto tempo junto com vocês e vocês não me têm conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Então, o ato de Deus em se tornar limitado, na mesma semelhança da nossa limitação, foi a prova de comunhão, a prova de amor, de identificação conosco, em falar a mesma linguagem que nós, mostrando aquele que é maior que nós, na pessoa de Cristo, né, irmãos? Mas aí precisa da palavra, precisa de fé, que gerada pela palavra tu crê. Não tem outro jeito, né? E não tem como a mente da gente arrumar um argumento para que assente essa palavra. Não é assim. É a palavra que chega e é o que é. Né? É maior que nós. Então, queridos irmãos, Deus tem nos chamado para Ele, né? Acho que nós podemos pensar sobre isso esses tempinhos, nesses textos que pensamos aqui junto. João 10,30 também, Jesus disse que eu e o Pai somos um. Né? Então, é isso. Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então essa chamada para nós estarmos seguindo com Cristo, né? Conforme a palavra dele vai falando a nós,
em nós, nos nossos corações, não vamos nos permitir nos distanciar da palavra do Senhor. Nós que fomos alcançados por essa palavra, vamos nos expor a ela. Exponha-se a ela, faça isso, cada dia das nossas vidas. Não deixa passar um dia sem que você se exponha à palavra do Senhor. E ouça o que Ele tem a dizer. E ore com Ele. Se torne como num filho e um pai, que busca. Pedro disse uma vez assim, estou vendo ele mamar, Pedro falou assim, busca ardentemente o leite puro. Quer dizer, nós temos que, deve ter no nosso paladar, essa vontade de se aproximar da palavra, de permitir que ela fale a nós. E se tiver alguma dúvida, escreva lá, e depois vamos compartilhar. Ligue aqui, vem aqui, fale, vamos compartilhar sobre essa palavra. E a palavra de Deus vai nos ensinar o que significa aquilo. E nós vamos poder dizer o amém com a nossa vida no segmento. Então, amados, vamos celebrar o Senhor aqui juntos, na ceia do Senhor, dizendo ao Senhor que realmente nós nos alimentamos dele, queremos ele em nossa vida. E que ele seja o que abençoe cada um de nós. Vamos guardar esse cuidado que devemos ter sobre aquilo que não é de Cristo e saber que Ele vai cuidar de nós naquilo que na caminhada precisamos. Então, a irmã Nancy vai entregar o pão. Obrigado. Jesus chamou os seus para aquela casa, que os irmãos sabem, conforme está narrado em Mateus 26. Tudo que está aqui na Escritura, além de ser palavra do Senhor, é também padrão, modelo, que deve ser assim. Então, a reunião familiar ocorrida na casa, isso a gente enfatiza assim sempre, por causa da tão distante situação de hoje, Então, aqui em Mateus 26, Mateus 26, no versículo 17, 18, perguntaram para Jesus assim: onde que devemos celebrar a Páscoa? A Páscoa. Onde? Aí Jesus falou: vão lá na cidade, vocês vão encontrar um jovem lá no poço. Isso aqui é um padrão. A palavra de Deus é um padrão. Então, eles perguntaram: onde? Ele falou: ide à cidade, procurai certo homem, falai a ele: o mestre manda dizer-te. Isso é no 18. É chegada a minha hora. Eu quero celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com meus discípulos. E aí os discípulos fizeram. Como seria bom que isso acontecesse hoje, No versículo 19. Os discípulos fizeram como Jesus lhe havia instruído. Então, pessoal, a primeira coisa que ia fazer era demolir todos os templos e todo mundo ficar nas casas. Será que eles vão fazer isso? Eu não sei. Lá, quando eu dava aula na faculdade, eu falava para os alunos sobre isso. E quando a gente passava assim um semestre para o outro, eles falavam: e aí, pastor, já demoliu o templo? Opa, não? Então nós vamos lá demolir com o senhor um dia desse. Tá bom, não precisa ir lá demolir, Deus tirou a gente de lá. Irmãos? Está levando a gente numa jornada, como está na palavra. Não somos melhor que ninguém, irmãos. Só a palavra está dizendo que tem que ser. Não é fácil. Seria só assim: os discípulos fizeram como Jesus lhe havia instruído, e toda a ceia do Senhor deveria ser na casa dos discípulos. Muito bem. Então, continuando aqui, eles acharam a casa, prepararam tudo lá. E no versículo 26, enquanto comiam, Jesus pegou o pão e deu graças. Vamos orar então. Querido Deus, nós estamos juntos e pensando
querendo muito pensar os teus pensamentos, que nada mais, nenhum outro tipo de pensamento ocupe o nosso pensar, Senhor. Apenas para nós observarmos e estudarmos, mas a direção da nossa vida venha pelo teu pensar, os teus pensamentos em nós. Estamos aqui, Senhor, como tua família, celebrando o Senhor Jesus. E é por causa dele que nós podemos celebrar. E é por ele, e por meio dele, e para ele que nós vamos celebrando. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim como Jesus, aqui no versículo 26, Jesus pegou o pão, deu graças e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E como Jesus ensinou e mandou nós fazermos, vamos fazer. Amém, né, amados? Amém. Jesus, então, pegou o cálice e ele estava procurando explicar a eles que tudo o que a Páscoa dizia, tudo o que a Páscoa apontava, era para ele. Não é mais para a gente celebrar a Páscoa, no sentido do Antigo Testamento, e muito menos qualquer outra Páscoa que tem por aí, né? Não tem mais agora a sombra, né? Colossenses diz que todo o ato de cuidado de Deus em mostrar Jesus lá no passado, ele usou figuras como cordeiro, né? Como todo aquele aparato da Páscoa. Mas isso é sombra daquilo que haveria de vir. E o corpo daquela sombra é Cristo. Isso Paulo, que foi fariseu, que foi judeu, que foi hebreu, entendeu, né? E estava afirmando isso também na sua carta aos Coríntios, nessa mesma situação, que agora o Novo Testamento, novo acordo de Deus, não é mais na Páscoa, mas é no sangue, não de um cordeiro mais, que anunciava, mas Cristo, a pessoa de Cristo. Então Jesus pega aquele vinho e ele dá graças. Então vamos orar. Deus bendito, nós estamos aqui, Senhor. Aqueles do Antigo Testamento que, conforme o Testamento estava na Páscoa, muitos conseguiram ver Jesus. E só pela fé também. E tua palavra em Hebreus 11 diz que eles foram aperfeiçoados em nós, que vimos o cumprimento daquilo tudo, naquela pessoa que eles viram pela fé. E que nós também vemos pela fé, que é a pessoa de Jesus Cristo, aquele que o Senhor anunciou por todo o tempo, para que as pessoas olhassem para Ele. Por isso Hebreus 12 afirma, olhando firmemente para Cristo, aquele que é o autor e aquele que torna a nossa fé real e viva, porque Ele é o consumador da fé. Nós estamos aqui celebrando o Senhor, que é o testamento, cujo sangue fez a aliança contigo, para que fôssemos remidos, comprados, guardados para sempre. Nós celebramos aqui juntos, em nome de Jesus. Amém. Então deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. E vos afirmo que de agora em diante não tomarei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. E então, como Jesus ensinou, vamos fazer. Agora, Senhor, nós anunciamos também que o dia está chegando em que nós vamos beber
o vinho novo, que é o Senhor. Nós vamos estar juntos na tua presença. Esse vinho, esse pão que nós anunciamos o Senhor, que conduz a nossa vida, um dia nós estaremos também face a face contigo. Ó Deus, nós anunciamos aqui a tua vinda e queremos muito continuar anunciando dia a dia, Senhor. Abençoa todos nós nessa celebração diária do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, amados. Vamos ficar firmes. Continuando firmes. E Deus esteja abençoando cada um de nós nessa jornada daí de fé, que é a mesma jornada de fé desde sempre. Que Deus fortaleça os irmãos, as crianças, o Gabriel, a Esther, Pedro, Samuel, a Manuela, cada um dos pais. Pastor, tem um convite aqui do... Olha o convite aqui. do Pedro. Olha o convite do Pedro. Quem puder vir, venha. Vai ser um evento de celebração. Agora começa, né? Vai começar. É, Pedro? A turma de setembro. A turma de setembro, meu. Olha, o primeiro deles que está na fila é o Pedro, né? Depois vem a... É, o Pedro com Samuel, mas Samuel. aí na festa vai ser depois, né? Pedro e Samuel. Mas tudo bem, aqui é o Pedro que está trazendo, depois o Samuel vai trazer também, né? Aí depois a Eu acho que foi com a Carla. Manuela. Mas estamos aqui com esse convite. Então, olha, dia 15/9, né? Às 15h30. Então vai ser dia 15/9, domingo, né? Domingo, 15h30. Todo mundo está convidado. Pedro está dizendo aqui, ó, minha casa. E ainda está dizendo, Deus te abençoe. Olha só. Pastor Éder e Eclesia. Ele está firme. Pedro Davi. Pedro Davi, né? Pedro Davi. Primeiro aninho. Tem até um leão, um hipopótamo, um jacaré, uma zebra, um macaco e um sol. Do outro lado, uma girafa e outro elefante. Ó, pessoal. É um safari. Então, queridos, qualquer uma oferta pode ser entregue ali. Que o Senhor nos fortaleça na jornada. Eu quero, então, só um pouquinho, irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos queridos. Nós vamos continuando a compartilhar.